Algumas pessoas têm a falsa percepção de que para gabaritar uma prova de concurso público é suficiente resolver todas as questões que já foram aplicadas pela banca em concursos anteriores, pois isso garantiria que todos os assuntos possíveis estivessem sendo revisados. Entretanto, não é bem assim que funciona. Se você fizer uma análise das provas anteriores de uma determinada banca, seja do CESP ou da FCC, por exemplo, irá constatar que existem alguns assuntos que se repetem muito, que são abordados com muito mais frequência em provas. Entretanto, se você opta por focar o seu estudo apenas nesses assuntos ou questões mais frequentes em prova, deixando de lado alguns itens do edital, aqueles chamados mais chatos, estará correndo um grande risco. E se a banca, por exemplo, decidir cobrar justamente as exceções em prova? Isto é, aqueles assuntos que ela não tinha o hábito de cobrar. Às vezes, em uma prova de 60 questões, por exemplo, apenas 6 abordam tópicos específicos que nunca tinham sido cobrados antes. Mas essa pequena quantidade de 10% já pode ser suficiente para garantir a sua reprovação. E isso já aconteceu várias vezes, mas teve um concurso que me marcou bastante. Foi o concurso do INSS, realizado em 2015. O conteúdo de direito previdenciário, por exemplo, era bastante previsível se levássemos em consideração as provas anteriores. Acontece que a banca decidiu elaborar várias questões sobre o tópico assistência social, que até então não tinha sido explorado em concursos anteriores. Era aquele tópico que o professor geralmente falava: isso está previsto no edital, mas a banca não vai cobrar em prova. Pois é, a banca cobrou. E sabe o que aconteceu? Candidatos que estavam muito bem preparados simplesmente não conseguiram a aprovação. E por quê? Porque erraram justamente essas questões sobre um assunto que não tinham estudado. Ô professor, mas o que fazer para evitar esse susto e tentar adivinhar as questões de prova? Anote aí a primeira dica. Inicialmente, você tem que se programar para resolver o máximo de questões da banca, independentemente qual seja ela. Isso garantirá que você tenha um contato antes da prova com questões muito parecidas com aquelas que serão cobradas no concurso e tenha um índice de acerto de aproximadamente 80%. Segundo, revise todos os tópicos do edital, ainda que de forma rápida. Eu sei que o seu tempo de preparação geralmente é curto, que você não consegue estudar todo o conteúdo como gostaria. Entretanto, quando você opta por essa revisão, isso faz com que aqueles tópicos que geralmente são deixados de lado, os mais chatos, sejam estudados com antecedência, e isso evita que você chegue na hora da prova e seja surpreendido ou surpreendida. E como é que você vai se programar para fazer essa revisão? Pode até ser uma leitura rápida ou uma aula de revisão que foi disponibilizada por algum professor aí na internet, mas o que não vale a pena é você correr o risco de ir para a prova sem ter pelo menos uma noção do conteúdo. Imagine bem, são meses de preparação que estão em jogo. Eu passei por isso. Eu tive um concurso público que participei, salvo engano foi o do MPU, em que eu não fui aprovado por causa de 2 questõezinhas que eu errei. E essas questões tratavam justamente de tópicos que eu não gostava. E por isso eu não estudei. Mas depois dessa experiência, eu comecei a passar e repassar todos os tópicos do edital, ainda que superficialmente. Por quê? Porque eu queria chegar na prova com aquele conhecimento consolidado, mesmo que bem básicozinho, né? O fato é que é muito ruim você chegar na prova com aquela sensação de que está preparado, mas deixar a aprovação escapar pelos dedos. Não passe por isso, porque eu passei e sei que é muito, mas muito ruim. Você chega, se prepara, estuda, está bem focado, bem focada, mas por algum pequeno detalhe a aprovação vai embora. Não faça isso porque
simplesmente não vale a pena. Pois é, essa era a minha dica de hoje. E se você, por acaso, quer receber mais informações, quer se deparar com dicas que nós estamos disponibilizando aqui todas as semanas no canal, lembre-se de se inscrever. Aqui embaixo ó, tem um quadradinho, você vai se inscrever, vai dar o seu joinha se gostou do vídeo e poste aqui os seus comentários, porque em breve eu passo aqui para responder a todos eles. Combinado? Bons estudos para você e até a próxima semana. Tchauzinho!